Mais um Quilômetro Vida, e hoje eu recebo uma mulher que ela é referência quando o assunto é inteligência financeira, desenvolvimento pessoal e crescimento com propósito. Ela é autora de best-sellers, empreendedora e comanda o Clube da Leitura, que é um projeto que vem impactando milhares de vidas. E eu recebo com muito carinho minha querida Patrícia Lages. Prazer te receber, uma honra ter você aqui. Imagina, eu fiquei felicíssima com o teu convite, falei, gente, eu tô lá imediatamente, assim, muito obrigada por ter me convidado, que é um prazer estar aqui com você. Não, olha, eu vou te falar que para mim é 2 vezes o prazer, primeiro de te rever, da gente conversar, mas eu quero aprender. Acho que acontece com você, com todo mundo. A Patrícia é aquela que nem médico, gente, vai na festa, o povo faz consulta, né? Você sabe que é médico que fala, então, eu tenho uma dor aqui, né? É assim, comigo então, menina, você tem um dinheiro parado lá? Acontece isso com você? Acontece. Eu imagino o quanto, né? Porque é muita curiosidade, eu acho. É muita curiosidade. A gente não tem uma educação financeira naturalmente inserida na nossa vida, né? Quando a gente vai pensar em educação financeira, ou é depois que você perdeu muito dinheiro, né? Depois você caiu num golpe, ou quando você está endividado, sim, né? Então, é assim, primeiro vem o problema para depois vir o remédio, né? A gente não tem essa cultura do aprender educação financeira, então, para mim é um prazer. Sempre que as pessoas perguntam, eu gosto de ensinar, então para mim tá tranquilo, pode perguntar. Então me fala uma coisa, e para você então, como que surgiu? Do nada, eu quero falar sobre educação financeira, eu quero estudar educação financeira. O que te moveu a falar sobre esse assunto e se especializar nisso? A derrota. Olha aí, gente. Nosso podcast está tirando informações aqui que ninguém confidenciou. Gente, foi mesmo? Foi a derrota total. É mesmo, Patrícia? Primeiro, o que aconteceu? Na minha casa, eu aprendi educação financeira desde muito cedo, mas eu aprendi naturalmente, não é aquela coisa assim, vem aqui, menina, sente aqui que eu vou te explicar a verdade da vida. Não foi assim. Eu aprendia como? A minha mãe ia ao mercado e a gente era bastante pobre, a gente era muito pobre. Mas, eu digo assim, a minha família, né? Minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. O núcleo de vocês. O nosso núcleo. A família do meu avô, aquelas histórias, né? Meu avô veio fugindo da guerra, veio para o Brasil, aquela coisa toda, construiu uma vida aqui. Então, ele sabia lidar com o dinheiro. Mas, no meu núcleo familiar, a coisa era diferente. Então, o que minha mãe fazia? Ela ia ao mercado, ela sempre levava, tanto eu quanto minha irmã. Aquilo era uma lição para nós. Porque a gente chegava lá, geralmente a mãe e o pai falam, não leva a criança. Não pega isso, vai não pedir pega aquilo, tudo, né? Nem leva porque vai pedir tudo, eu não vou querer comprar e tal. Minha mãe levava, até porque ela não tinha com quem deixar a gente, então ela levava a gente pro mercado e chegava lá, é claro que a gente queria tudo. O mercado. A gente queria, inclusive, né? O mercado. E aí, eu dizia, mãe, chocolate, né? E ela falava, olha, isso aqui custa tanto. O arroz custa quase a mesma coisa. Se eu levar o arroz, a gente vai comer a semana inteira. Se eu levar o chocolate, antes de chegar em casa, você já comeu. Chega em casa, não tem o que comer. Que legal, ela fazia dessa forma? Fazia. E ela falava assim, você vai querer o quê? Aí você fala, bom, querer, eu quero chocolate, mas não tem cabimento, então mas o arroz. Dever, eu devo levar o arroz. Isso é muito rico de ensinamento, porque você aprende assim, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. E o que é necessário nesse momento. Ali era a necessidade que falava mais alto, era né? Necessidade, então fazia sentido, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho muitas amigas que dizem assim, eu não quero encher a cabeça do meu filho com problema de dinheiro. Qual é a imagem que você está passando do dinheiro para essa criança? Que é um problema, que é ficar de cabeça cheia, que é uma coisa assim, preocupante, aproveita enquanto você não precisa. Você tem que se preocupar. E não é isso. Não é a parte boa. Então, você já vai incutindo na cabeça da criança que o dinheiro é complicado, que o dinheiro é uma coisa difícil, que é chato, que cuidar de dinheiro não é legal, que não ter dinheiro é um problema crônico, que nunca você vai resolver. Então, com aquelas idas ao supermercado, por exemplo, a gente aprendia uma porção de coisas. Sim. E depois, quando você ia comprar uma roupa, né? Olha, eu só posso comprar essa daqui, então você tem que cuidar. Se você não cuidar, você não vai ter outra. A gente ganhava muita roupa. Então, quando a gente ganhava uma roupa, a minha mãe falava assim, tá vendo? Você tá ganhando essa roupa porque aquela criança
Não estragou a roupa toda. Se ela tivesse estragado a roupa, rolado, não sei aonde, você não tinha roupa. Então você tem que cuidar. Que sabedoria da sua mãe. Que legal. E assim, era natural. Ela falava, você cuida, porque a gente tem que dar para outra criança. Não é seu. Está com você. Então a gente tinha aquela coisa assim, eu preciso cuidar disso. E eu cuido até hoje. De todas as minhas coisas, Sim. né? Então, e não tenho... Você sabe que você falando, eu tô aqui, a gente começa a pensar na nossa vida, né? E eu também fiz isso, minha mãe deu esse tipo de educação. Que era bacana, comum, né, na nossa época. Então, tem gente que fala assim hoje, eu não compro roupa em brechó, não compro roupa usada, porque eu tenho trauma. Gente, eu não tenho trauma nenhum, porque aquilo para mim era o normal. Por que se você usou uma roupa, né? Criança cresce e perde roupa, é natural. Sim. Então é natural que aquela roupa não vá parar no lixo. Olha, né? aquilo, eu tenho irmãs, né? Uhum. Então, tinha isso de passar de um irmão para o outro, até amiga, né? De trocar coisa com a amiga. Então, assim, por que com a amiga, com a pessoa conhecida, sim, e se for de outra forma, não? Né? É que a gente... É aquela coisa da posse, né? Eu quero para mim. É exatamente isso. Então, assim, não é seu. Está passando por você. Depois de você, tem que ir para outra pessoa. Então, quando isso é colocado de uma forma positiva, de uma forma natural, não foi bom você ter ganhado essa roupa? Vai ser muito bom você poder dar também. Então, era normal. Não tem essa coisa de trauma. É diferente de quando, por exemplo, a pessoa ganha uma roupa e fala assim, ai, meu filho, que pena, não posso comprar. Então, você vai ter que usar o que era do fulano. É a mesma coisa, mas... a forma que foi passado, né? Então é negativo, é ruim. É que acaba aí sendo a educação mesmo. Porque aí você fala, ai, não posso comprar na loja. Para nós, quando a gente ia comprar uma coisa nova na loja, era um evento. Era um evento. Mas o resultado é o mesmo, porque é uma roupa pendurada no cabide. Seja ganhada, seja comprada, é a mesma coisa, é uma roupa para você se vestir. É verdade. Então, quando a gente ensina de uma forma positiva, a gente tira aquele peso de dinheiro, não é problema. Porque sem o dinheiro você faz o quê? Não é? Então, é isso que às vezes eu vejo que na nossa cultura é colocado de uma forma negativa. Então, eu tive essa educação financeira logo cedo. Que bom. Eu aprendi a base, para mim eu não tinha problema nenhum. Mas qual foi a derrota? A derrota foi assim, eu comecei minha carreira profissional trabalhando como CLT, eu sabia o dia que eu ia receber, quanto eu ia receber, eu fazia um planejamento do que eu ia fazer com aquele dinheiro. Fazia. O meu dinheiro vai... Primeiro que você acha que vai ficar rica, né? Quando você tem primeiro salário. Primeiro que você não ganhava nada. Aí você fala, nossa, eu vou receber um salário e fiquei rica. Aí, com o passar do tempo, você vai vendo que aquele dinheiro não tá rica, né? Aquele dinheiro mal dá para uma série de coisas. Então, eu fui me adaptando à realidade, né? Hoje, uma pessoa que arruma um emprego, que nunca teve um salário, arruma um emprego para ganhar um salário mínimo, 1.518 para quem não tinha nada, você fala, é um dinheiro, vou fazer um monte de coisa. Depois é que você vai vendo a dinâmica do dinheiro, que ele vai embora rapidinho se você não cuidar. Maravilha. Então, trabalhei CLT durante vários anos, mas eu tinha o sonho de ter o meu negócio. E aí, o erro que a maioria das pessoas comete. O primeiro né? Porque eu acho que eu cometi todos os erros. Todos os erros que o empreendedor comete, eu cometi todos, 3 vezes cada um, né? Então, o primeiro erro foi assim. A gente estuda para trabalhar na empresa dos outros. Sim. Então, se você quer ser jornalista, se você quer ser produtor, você estuda para aquilo, você se prepara. Quando a gente vai abrir um negócio próprio, cadê que a gente se prepara? Eu não estudei, eu achei assim, eu abri uma loja, né? Eu abri um comércio atacadista de lingerie. O que eu sabia de lingerie? Nada. Sabia comprar e usar. E acabou, né? Que tem uma mais bonita que a outra, uma para cada ocasião especial, confortável, não. Eu não sabia nada a respeito disso. Eu não sabia nada de ser comerciante. Eu não sabia nada de comércio atacadista. E eu assumi uma loja desse nível no bairro do Brás, que era a meca do atacado, né? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu achava assim, se eu compro por 1 e vendo por 2, eu tô ganhando. Esqueceu que tem o imposto, esqueceu que tem a luz, que tem o aluguel, que tem o funcionário. Menina, eu também tinha um pouco essa mentalidade. Não é? A gente faz essa conta, né? Faz.
A gente É faz essa automático. conta do lado bom. Do outro lado, a gente não faz nada. Não esquece os impostos, as Meu obrigações, enfim. E assim, tudo errado. Fiz tudo errado. Então, esse comércio, eu fiquei com ele 9 meses. Acho que cheguei a ficar 11. Na verdade, já no 6º mês, eu já estava quebrada. Eita. E faturando um dinheiro bom, mas eu não fazia essa conta. Quanto é meu? Quanto é de E aí, despesa? você entrava, vou gastar, eu quero comprar essa xícara, eu compro a xícara e tal. Mas esqueceu que tem a luz, o aluguel, o funcionário, a prestação da mercadoria que você comprou e aí vai. E nessa época era tudo comprado muito assim com cheque pré-datado, né? Então eu vendia para lojistas, o lojista vinha até a mim, comprava metade da loja, eu ficava felicíssima, dizendo de novo, né? Tô rica, tô milionária, saía gastando que nem rica milionária e não tava. Então aí eu me afundei de um jeito que eu só fui ver que a situação estava ruim quando pela primeira vez veio uma conta e eu não tinha como pagar. Eu nunca tinha passado por aquilo assim de, como assim eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, né? Entrando dinheiro. Entrando dinheiro. Entrando eu dizia, dinheiro, mas para eu não onde tenho vai? dinheiro. E conforme entrava mais dinheiro, eu dizia, eu nem preciso fazer conta. Eu precisava fazer conta quando era CLT, que era o dinheiro contado, que ele tinha que durar, que tinha que pagar isso, pagar aquilo, etc. E bem ou mal, o CLT tem naquele dia X o seu pagamento. Então, você tem um ritmo ali que você sabe que no dia tal vai vir dinheiro. Empreendendo, você não sabe nem quanto e nem quando você vai receber. E aí, eu dizia, como assim? Não tenho dinheiro? Como assim? E aí, também outra surpresa foi quando começaram a voltar cheques sem fundo de clientes meus. Eu achava que aquilo não existia. Como assim você dá um cheque e depois você não paga? Quer dizer, era uma ingenuidade monstruosa. Na verdade, assim, a falta do preparo. Se você Total. estudou, você vai ser médica para trabalhar no hospital, você vai ser, enfim, qual for o professor, vai trabalhar no colégio. Você, como empreendedora, foi aquela cabeça. Não, o negócio é meu. Eu faço o que eu E quiser. eu vou ficar rica. Não, e aquela a grande coisa maioria. mesmo. E ainda acontece muito isso, né? Muito, acontece muito. Vou até te dar um exemplo. Eu fui num cabeleireiro de um salão muito famoso e eu gostei muito de uma cabeleireira que tinha lá. Maravilha. E aí, um dia ela passou um cartãozinho, não foi nem pra mim, foi pra uma amiga minha, e falou assim, eu tô saindo daqui, vou abrir meu próprio salão. Tinha trabalhado 20 anos nesse salão de rede e tal, lá. Vou abrir meu salão. Beleza. E a minha amiga falou, sabe a cabeleireira fulana? Abriu um salão lá na casa dela. Vamos lá, porque ela tá cobrando metade da metade, né? do que cobrava lá no outro. Eu falei, vamos. Aí eu gostava do outro salão, mas eu digo, a cabeleireira é boa, vamos lá. Fui. Menina. Como o salão é meu e eu faço o que eu quiser, o que ela tinha feito? Você chegava, tinha um sofá que ela tinha pego, sabe assim, casa de sítio? Que você pega leva do tio, do avô, e vira, né, aquela coisa assim, aquela decoração clássica, renascentista, caipira. Remendada. Tudo remendado. Então tava assim, você fala, bom, tudo bem, tá começando agora. Mas eu fui sentar no sofá da espera, tinha um cachorro escarrapachado no sofá. Aí ela fez assim pro cachorro, sai fulano. Aí o cachorro foi só um pouquinho pra lá, sobrou um espacinho assim, ela falou, pode sentar. Ixi, eu sou roupa de pelo. Não, eu não sentei. Falei, não vou sentar porque não dá, não tem condição, é de roupa preta. Falei, vou sair daqui laranja, né, da cor do cachorro. Aí, você quer um café? Pega ali como chama? Na garrafa térmica. Pega ali um café na garrafa térmica. Aí era aquele copinho de plástico que você queima a mão, né? Queima todos os dedos. Eu falei, não dá. Aí também não vai dar. O café também não vai dar. Não vou sentar, não vou tomar café. Aí ela falou assim, o que você vai fazer mesmo? Porque eu nem anotei. Aí na hora eu falei assim, a mão. Porque eu falei, não vou cortar meu cabelo aqui. Não vou. O lavatório, minha filha, um horror, sujo, encardido. Ela com uma roupa que parecia que tinha acabado de sair de casa. Aliás, de levantar da cama, né? Porque ela estava em casa. E aí eu falei, mas que coisa, né? E aí uma outra pessoa que estava sendo atendida começou a falar para ela, nossa, você não tá estranhando? Ela foi fofa, porque ela falou assim, você não tá estranhando você não ter mais aquele salão bonito, né, com tudo arrumado, de você trabalhar assim, penteada, maquiada, porque ela tava virada no avesso. Ela falou, Deus me livre, eu fiquei 22 anos
com a roupa limpinha, não podia cair uma gota de tinta que a gente tinha que trocar o avental. Eu tendo que me pentear, me maquiar todo dia. Ai, não tenho tempo pra isso não. Se você tem um salão... Não, você trabalha com a beleza, com a estética, falando né? que beleza é uma coisa fútil que te toma É. tempo. Quanto tempo você acha que aquilo ficou aberto? 2 dias. Bem Ficou dizer, assim, né? meses, poucos meses ficou aberto. Por quê? Porque tudo que ela tinha aprendido e que lá no salão, que era uma franquia, né, muito boa, que existe até hoje, ela achou que aquilo era uma encheção. Desnecessário. No meu eu faço No meu como eu negócio quiser. não precisa. Como assim? Porque o meu trabalho é bom. É. E só o teu trabalho não vai te segurar, né? Não é à toa que você tem todo aquele envelopamento. Aquilo não é simplesmente uma embalagem bonita. Aquilo é necessário, aquilo passa uma série de conceitos. Então, eu fiz isso também com o meu negócio. Não nessa coisa de, vou relaxar. Era uma loja grande, era uma loja bonita, sempre muito limpa, né? As minhas funcionárias sempre muito bem vestidas. Tudo ok. Mas a administração... eu larguei porque foi assim, eu faço o que eu quiser. E Negócio é aí, meu. depois eu tive que pagar a conta. Eu fiquei, para você ter uma ideia, hoje, a minha dívida seria de uns 800, quase 900 mil reais. Então, de um negócio que faturava bem, para você dever quase 1 milhão em menos de um ano, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui estudar. Eu ia te Falei, perguntar, qual foi a virada de chave, então? A virada foi assim, primeiro, eu entrei naquela fase... eu vou ser uma endividada pro resto da minha vida, porque isso é impagável. Eu não tenho isso de patrimônio para vender e pagar e voltar a zero. Para mim, se eu tivesse no zero, era uma vantagem enorme, porque eu tava no menos quase 1 milhão. Sim. Então, o zero para mim era tudo na vida. Mas eu não tinha nada. Eu não tinha um imóvel para vender. Eu tinha um carro bom, mas que não, na época custava uns 40 e poucos mil reais o carro. Não chegava nem 10% da dívida. Filha, não chegava nem... Mas e aí, Patrícia? Olha que história incrível. Aí eu tô falei, passada aqui. Falei, gente, vou dever, vou ser uma pessoa que vou dever Pro resto pro da resto vida. da minha vida e eu vou me acostumar com isso. Até que eu falei, não, eu não sou essa pessoa. Isso aqui é uma coisa passageira. Eu estou endividada. Eu não Como vou... sua mãe ensinou. eu não vou botar um rótulo na minha testa, eu sou a endividada. Não, eu não aceito esse rótulo. Isso tem que... não é meu. Então, tudo passa, isso aqui tem que passar. E aí as pessoas falavam pra mim, pede falência. Só que eu fui colocar as contas todas no papel. Eu falei, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Peguei uma caixa de papelão, honestamente, deste tamanho, desta altura. E coloquei tudo quanto era boleto que eu tinha, canhoto dos meus talões de cheque. Eu joguei tudo dentro. Eu fui reunindo. Tava tão bagunçado que eu não sabia nem onde as coisas estavam. Tinha conta que tava na loja, tinha conta que tava na minha casa. Juntei tudo. Peguei um caderno mesmo, caneta, e comecei a anotar qual é essa dívida, por que essa dívida que era 3 mil tá 18, como que 3 virou 18? O que aconteceu entre uma coisa e outra? E aí eu fui ver o que era taxa de juro, por que eu tomei uma multa do shopping onde eu tinha loja, como você negocia uma multa, porque eu nunca tinha tomado uma multa, a não ser multa de trânsito. Eu fui entender dívida por dívida. O que é dever no cheque especial, o que é estourar o cartão de crédito, o que é dever para um fornecedor, quais são os meus direitos como devedora, será que devedora tem direito? Então eu fui levantar tudo isso sozinha, porque lá naquela época, isso eu tô falando do ano 2000, 2001. Naquela época, não tinha internet, né? Pra gente ir lá e botar no Google o que a gente... Não tinha. Não tinha canal de YouTube para você aprender coisa nenhuma. Não tinha livros falando sobre aquilo. E para quem eu chegava e perguntava, a pessoa, né, saía rapidinho. Vai pedir dinheiro emprestado. Veio aqui para... E eu não queria. Muito. Eu queria saber o que eu fazia, né? E era assim, o medo de pedir emprestado. Então, eu aprendi muita coisa com a dívida. Que, primeiro, a dívida tira a sua dignidade. Porque você passa a ser a irresponsável, a golpista, a caloteira. Então, oportunista, eu dizia, tudo, gente, mas né? eu não programei isso. Eu não vivo de dar calote nas pessoas. Isso aconteceu, né? Foi um erro. Então, eu preciso fazer as pessoas entenderem que eu quero pagar. E aí, primeira coisa, não vou pedir falência. Porque quando eu juntei essa caixa de boleto e tudo mais, eu olhei e falei, realmente eu tô devendo.
como que eu vou pedir falência e não vou pagar? Porque eu sei o quanto é ruim tomar um cano de alguém que te prometeu pagar. Aquele que não quis pagar o teu cheque, né? Eu falei, eu não vou fazer isso de novo, então eu não vou ser a caloteira. Para não ser a caloteira, qual é a cartilha? Dívidas. É negociar a dívida e pagar. Se eu não quero ser a caloteira, eu tenho que pagar. Então, o que eu fazia? Eu estava numa situação tão complicada que quando chegava as contas da minha casa, assim, conta de água, conta de luz, etc., eu dizia, bom, a conta que eu tenho que priorizar é a conta do telefone fixo, né? Naquela época existiu o telefone fixo, viu, gente? Existiu. Eu garanto que existiu, não é lenda. Então, eu dizia, eu tenho que pagar minha conta de telefone porque... Pra se comunicar. As pessoas vão me ligar, elas têm que me achar. Elas têm que me achar. Então, comer não era uma prioridade. Eu cheguei a pesar 37 quilos. Meu Deus. Hoje eu tenho 48,5. Então, assim, eu perdi mais de 10 quilos. E eu sou pequena, então assim, eu era uma caveira. Eu era uma caveirinha. E você não percebe. Porque... Ou seja, trouxe outros problemas. Trouxe. Então, primeiro, questão, assim, de você se achar ninguém. De você ficar deprimida. Então, tem a questão da saúde mental, que naquela época era frescura. Ninguém falava disso. Ninguém falava de nada disso. Então, não existe, assim, você tá deprimido, você tem que... Não, e ainda assim, você não procurou? Era exatamente isso. Acha. Ué, você tava tão bem lá trabalhando, você não inventou? Agora aguenta. Então, era assim, era... sem suporte, sem apoio, porque... Total. E eu não falava para as pessoas que eu não precisava dizer qual era a minha situação, eu não falava nada. Mas, uma pessoa que me via, assim, um mês, ia me ver daqui... 15, 20 dias. Ela percebia que eu tava muito mais magra. Eu tava com uma olheira que parecia um panda. Eu não tinha força. Então, eu me lembro que me deram uma vez... Sabe aquela maçãzinha da Mônica que é desse tamanhico? Me deram uma maçã. E eu não comia fazia uns 2, 3 dias. Era só líquido, macarrão instantâneo, aquelas coisas só para dar uma tapeada. Não conseguia dormir. Então, eu acordava de manhã e ficava assim, aqui é minha casa? Sabe, aquela confusão mental. Porque sem sono, sem comer, perdendo muito peso, né? E aí eu vestia, por exemplo, uma calça e dizia, gente, minha calça laciou. Eu não me dava conta que eu tava emagrecendo. Você não via. Não via. E você tinha aquela confusão, né? Dizia, gente, minha calça laciou. Fazia um buraco no cinto pra calça não cair, né? Dizia, nossa, essa blusa tá larga e tal. E aí um dia me deram uma maçãzinha e eu ia falar, não, obrigado. Eu falei, gente, mas eu não comi, eu tô com fome, eu vou comer o raio da maçã. Eu não consegui comer inteira. Porque eu já tava aqui, ó. E aí eu falei, gente, eu tô doente? Aí depois é que eu falei, eu tô doente. E aí eu evitava de ver a minha mãe, né? Ela falava, você vai estar em casa pra eu passar aí? Eu dizia, não, mãe, eu vou fazer tal coisa, não sei o quê. E eu saía e ia fazer tal coisa, porque eu falei, não podia mentir, né? Então eu dizia, não, é que eu vou em tal lugar. E eu ia no tal lugar, só pra minha mãe não ir na minha casa. Depois de uns 2 meses, quando ela me viu... Foi um baque, né? Foi, porque... Imagina. E por que ela me viu ali na forçada? Porque alguém encontrou com ela na rua... E comentou. E falou, nossa, falaram que a Patrícia tá com aquela doença ruim. Sei lá, até hoje uma qual mãe era. Ainda, meu Deus. Aí minha mãe, não, ela não tá doente. Quando minha mãe viu, eu era uma caveira. Realmente, né, tava numa situação, mas que ninguém podia me ajudar. Então, eu comecei a estudar as minhas dívidas. Primeiro eu consegui fechar a loja, eu tive que assinar um monte de promissório, porque você não pode fechar com dívida. Então, para eu fechar, porque eu dizia, isso aqui é uma torneira aberta, eu preciso fechar essa torneira, para começar. Cada dia com a loja aberta, era mais dívida que eu assumia. Consegui fechar a loja, mas assim, um bloco de dívida, mais dívida. Que eu tive que assinar. Que assina as promissórias, é mais uma conta para pagar. Era mais uma conta para pagar. E aí, fechei a loja. Eu acordava de manhã, não tinha trabalho, não tinha o que fazer, tinha a caixa cheia de dívida, e aí eu comecei a pensar assim, eu vou parar de pensar no que eu não tenho, porque eu falava, eu não tenho mais a loja, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais meu carro, então um dia... Não tenho dignidade, não tenho... Não tenho. Enfim. Não tenho mais amigo. Porque some todo mundo. Não tenho mais reputação, não tenho mais crédito, era aquilo tudo que ficava na minha cabeça, não tenho. E aí eu falei, eu vou parar de pensar no que eu não tenho. Deixa eu fazer uma lista, peguei o caderno. Caderno e caneta. Deixa eu fazer uma lista do que eu tenho.
Não é possível. E aí eu comecei assim, o que eu tenho? Não via nada na cabeça. Aí eu tenho tempo. Tempo. O que mais que eu tenho? Aí olhando pro lado, a caixa de dívida. Eu tenho dívida. Eu tenho tempo e tenho dívida. O que mais que eu tenho? Tenho umas 3 sacolas de mercadoria que sobraram da loja, eu não consegui devolver pro fornecedor. Tenho X de mercadoria. Fiz um inventário das sacolas que eu tinha. O que eu tenho para vender, para fazer dinheiro? Aí eu tinha uma esteira elétrica, né? Que é aquela coisa que a gente compra e não usa nunca, tava novinha. Eu tenho os móveis da loja. E aí eu comecei a fazer uma lista do tenho. Levou tempo, porque na minha cabeça não tinha nada. Mas eu fiz aquela dívida. E as primeiras 2 coisas, eu tenho tempo e eu tenho dívida, eu falei, então eu vou estudar a dívida. Vou pegar o tempo que eu tenho, vou estudar a dívida, porque eu tenho que pagar essas dívidas todas. E aí eu comecei com essa questão, né? Alguém me ligava para me cobrar, eu tinha a dívida atualizada. Porque o que eu percebi? Que as pessoas mentem. Eu descobri da pior maneira. Então, por exemplo, uma pessoa para quem eu devia R$1.500, eu tô falando de 24, 25 anos atrás. R$1.500 naquela época era dinheiro. Mas eu devia R$1.500 e eu sabia disso porque eu tinha feito todo o levantamento. Eu comprei isso, comprei aquilo, se eu paguei isso, eu não paguei. Ela mandou um capanga na porta da minha casa levar o meu carro, o carro que eu já não tinha mais. Que já estava empenhorado também. Não, o carro já tinha ido. E, como eu te falei, o carro valia 40 e poucos mil reais na época, que era muito dinheiro. E eu devia para ela R$1.500. E era 7 horas da manhã, toca o meu telefone, eu atendo ela, essa ex-fornecedora, e ela falou assim, olha pela janela. Ela já tinha ido na minha casa uma vez. Ela era do sul de Minas. Olha pela janela da sala. E eu, olhei, né, pela janela da sala. Eu morava numa casa. Ela falou, você tá vendo um carro preto do outro lado da rua? Eu digo, tô. Então, é o fulano de tal que foi aí buscar teu carro. Por que o carro não está na garagem? Aí me deu uma coisa que eu chamo de momento EPA. Foi uma Aí eu falei, epa. Sabe, tipo, Vera Verão? Chegou nesse... Epa! Aí me deu... Eu falei, vem cá. Eu tô te devendo, mas você não pode falar assim comigo. Porque dever é uma coisa. Você mandar um capanga, um sei lá quem, na porta da minha casa pra me ameaçar, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone e eu vou chamar a polícia. Porque eu tô devendo pra bandido? Como assim? Eu te devo R$1.500. Eu levantei todas as minhas dívidas. E ela, não, porque não é só isso. Falei, eu vou te mandar por fax. Vou te mandar por fax, que eu tinha aqui no tipo lan house, né, que tinha na época, eu não tinha fax, não tinha coisa nenhuma. Falei, eu vou te mandar um fax do que eu te comprei de você, do que eu paguei, do que eu te devo. E se você mandar, se esse carro não for embora imediatamente, essas pessoas que estão dentro desse infeliz desse carro preto vão pra cadeia. Aí, o carro foi embora. E eu falei, uma coisa é dever, outra coisa é deixar as pessoas te tratarem que nem um pano de chão. Não é assim. Então, quando a pessoa ligava e me xingava, eu dizia, olha, você me liga em outra hora que você esteja menos nervoso, porque cobrar, você tem todo o direito. Me ofender, não. São 2 coisas totalmente diferentes. Você é comerciante, você sabe como são as coisas. E assim, eu tô te atendendo. Você teve esse discernimento, Foi, mas assim, eu levei tempo pra cair essa ficha, né? E eu comecei a pagar. Então alguém me ligava... Agora eu quero saber como você pagou. Tá todo mundo aqui assim, e aí? Que isso, a gente fica assim na história, tá? E como que ela conseguiu pagar? Qual foi a virada? A primeira coisa foi entender o que eu devia. Tá. Então, eu fui entender, por exemplo, como 3 vira 18. Que isso era uma dívida de banco. Era, por exemplo, juros, um cheque especial. Eu fui ao banco, que era longe da minha casa. Eu tive que juntar dinheiro para pagar a condução. Porque eu comecei a fazer alguns trabalhos. Então, a primeira coisa que eu falei, para pagar dívida, se paga com dinheiro. Não se paga com conversa, se paga com dinheiro. Então, eu comecei a buscar trabalho. E aí, o que eu sei fazer? Foi lá na lista do que eu tenho. Eu sei fazer tradução, eu escrevo. Eu ainda sou jornalista, eu ainda sou uma pessoa que trabalha bem, né? Que ganhei muito dinheiro para muita gente. Então, eu comecei a entrar em contato com essas pessoas e dizer, olha... Não sei se você está sabendo, mas eu não estou mais com o meu negócio. Eu
voltei a fazer tradução, eu voltei a escrever, eu voltei a trabalhar como ghostwriter, né, que é quando você escreve para outra pessoa que tem um conteúdo, mas não tem o dom da escrita. E aí eu comecei a pegar esses freelas. Então, quando eu recebia esses freelas, eu recebia aquele dinheiro, eu dizia, deixa eu ver quem eu vou pagar. Então, eu, por exemplo, aí eu comecei a ligar. Mas aí a prioridade era pagar as dívidas. Pagar as dívidas. Eu continuei com macarrão instantâneo, né, comendo quase nada. Eu continuei assim, no mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Mas honrando o seu compromisso. Mas aí eu te ligava. Então, se eu tava te devendo, eu ligava pra você. Quem é que liga pros outros pra dizer, oi, então, estou te devendo? Né? Então, a pessoa já tomava um susto. Porque eu dizia, oi, Sula, tudo bem? A Patrícia e tal, da loja tal, não sei o que lá, eu estou te devendo tanto. Eu tenho, por exemplo, eu estava te devendo, sei lá, R$500. Eu dizia, eu levantei aqui, eu tenho R$300 de mercadoria sua que eu não consegui vender, eu te dou esses R$300 e te dou mais 100, que é o que eu tenho. Eu não tinha os 500. Então, a pessoa falava... Melhor que nada. Primeiro, melhor do que nada. Você aprendeu a negociar. Né? Segundo, ela me ligou. Se ela fosse picareta... Exatamente, ela tá... correta. Ela não tinha me ligado. Então, a pessoa aceitava. E aí, eu me livrava daquela dívida, por exemplo, de um cheque de 500, você me devolve meu cheque de 500, eu te dou R$100 mais R$300 de mercadoria. Ok. Então, assim, uma menos. E aí, eu ia tirando da caixa de dívida. A caixa foi diminuindo. E ia pondo na caixa do pago. E eu botei uma coisa na minha cabeça, porque uma coisa chamada determinação, você tem que ter. E a determinação é inimiga do vitimismo, é inimiga do... ai, coitado de mim. Não dá. Não dá. Então, eu coloquei na minha cabeça Elas assim... não caminham juntas. Não. Empoderamento e vitimismo, que é o que a gente mais vê hoje em dia, eu sou empoderada. É uma coisa assim que eu odeio. Eu ouvia muito em palestra, que era assim, empodere uma mulher. Também, olha, então nós somos de mão dada, porque quando qualquer coisa, até campanha... Que me dão campanha policial, eu não falo essa palavra. Não, eu ranço. Eu já tinha ranço, então agora arrumei uma parceira, porque eu não gosto, vamos empoderar, não vou empoderar coisa nenhuma. E assim, eu também não gosto disso. Empodere uma mulher. Eu dizer por quê? Porque ela não se auto-empodera? Porque ela depende de alguém para lhe dar poder? Como assim? Né? Ai, não, porque a mulher ao longo dos anos... Não, aí você tá colocando a mulher como vítima, minha filha. Ou é vítima, ou é empoderada. Porque são polos completamente opostos. Você tem que escolher um lado, você não pode ser as duas coisas. Então, já nessa época, eu dizia assim... Eu não vou ser essa coitadinha. Ai, coitada, tá devendo. Ai, coitada, tá querendo pagar. Eu me determinei assim. Todo dia eu tenho que tirar uma conta dessa caixa da dívida e passar para a conta do pago. Para a caixa do pago. Todo dia. Seja lá como for. E aí eu me lembro também de uma fornecedora que era para quem eu devia R$100 para essa pessoa. R$100. Que hoje seria, sei lá, 2.000, não sei. Colocando aí 25 anos de correção. R$100. Ela me ligava, eu acho que ela anotava em algum lugar, ela punha um alarme, porque assim, todos os dias, eu não precisava botar o alarme para acordar. Ela ligava. 5:07, Sula, ela me ligava. Todo dia, 5:07. Eu acordava, eu já pegava o telefone e falava assim, oi, fulana, tudo bom? Ela, você sabe que sou eu? Eu digo, sei que é. E todo dia ela cobrava os R$100, todo dia. E ela me cobrava de um jeito que me deixava muito mal. Eu ficava mal o dia inteiro por causa dessa mulher. Porque o que ela falava? Ela dizia assim, você sabe que isso aí foi a minha mãe que costurou? A minha mãe é diabética, a minha mãe é doente, a minha mãe toma não sei quantas medicações por dia, e minha mãe fica 8 horas sentada na máquina de costura, trabalhando, e para você não pagar. E eu ficava assim, meu Deus, vou matar essa mulher. Eu caía na conversa dela, Um dia, depois daquele momento EPA, eu falei, eu tenho que ter um momento EPA com cada um desse pessoal que um momento EPA para cada um. O dia que ela me ligou, eu atendi e, de novo, ela tinha um discurso, tipo telemarketing, parecia que ela lia todo dia. Porque minha mãe, doente, medicação, não sei o quê. Aí um dia eu falei assim pra ela, então, fulana, deixa eu te falar uma coisinha. Quem coloca a sua mãe doente na máquina de costura 8 horas por dia é você. A mulher ficou muda do outro lado. E eu, alô? Mas né? Porque aí eu comecei a raciocinar.
E aí eu falei, olha, já que a tua mãe é diabética, eu tenho aqui na minha casa uma coleção de 12 volumes de receitas para diabéticos. Ela custa R$ 112. Quer a coleção? Eu te mando a coleção, mando o motoboy levar a coleção para você, e você, pelo mesmo motoboy, você manda o meu cheque de R$ 100 de volta. Aí ela, não, porque isso é um absurdo. Eu falei, então você não quer cuidar da tua mãe. Eu falei, ela joga abaixo? Eu falei, então você não quer cuidar da tua mãe, porque a tua mãe precisa comer bem, fazer exercício e tomar medicamento. É o tripé do tratamento do diabético. Começa por aí. Você quer cuidar da sua mãe? Eu te mando hoje. Tá bom. Ela assim, aceitou? Aceitou, porque... Gente, aí, Sula Miranda. Aí eu falei... Que história incrível. Eu não tenho dinheiro pra pagar o motoboy. Lá vou eu. Liguei pro motoboy. Falei, fulano, olha só, eu tenho uma entrega pra fazer. Posso te pagar dia tal? Tipo, era segunda-feira. Eu falei, posso te pagar na sexta? E sexta foi um dia que eu tirei das vozes da minha cabeça, porque eu não ia ter dinheiro na sexta-feira pra pagar o motoboy. Mas era muito pouco. Aí eu falei, você pode entregar hoje e até a sexta-feira eu te acerto? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, todas as entregas do mês, você me paga no dia 5 do mês seguinte. Falei, maravilhoso. Então, assim, quando você determina uma coisa, você tem que fazer ela acontecer. Porque se você ficar, ai, mas e como é que eu vou mandar? Não. Eu vou me virar. Porque a conta não vai pular desta caixa para outra. Eu vou ter que fazer mover céus e terra. Na minha palestra eu falei exatamente isso, explicando o que é determinação. Determinação é cumprir o que foi determinado. Simples assim, né? Ainda que seja difícil, ainda que seja quase que impossível. E aí, Sula, isso te dá força. Uma noção, de que você pode. Muda, a virada de chave, acho que é aí, Isso é né? o poder. Isso é o empoderamento. É você descobrir que você pode fazer uma determinada coisa. E isso eu falo pra todo mundo, não é só pra quem tá devendo. Então, se você fala, por exemplo, eu tinha medo de nadar. Menina, eu era um prego na piscina. Não sei o que acontecia, que eu afundava diretamente, né? É que você era muito magrinha, Patrícia. Não, mas isso, mesmo antes ou mesmo depois, né? tinha que flutuar. Eu dizia, gente, água pra mim, quando me perguntavam assim, você tem medo de quê? Eu falava água e cavalo. Nossa, você respondeu tão rápido. Eu dizia, rápido em ordem alfabética, água e cavalo. Aí, o que eu falei? Falei, gente, eu vou nadar, porque não pode ser. Todo mundo nada. Por que eu tenho que ser um prego que afunda na água? Fui nadar. A hora que eu falei, e eu falei pro professor, eu falei, olha, eu vou ser a sua pior aluna, porque eu sou medrosa, falei tudo. Falei, agora ele me expulsa da academia. Aí ele falou, tá, então eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Ele foi me ensinar a descer a escada da piscina. Ele falou, vai andando daqui até o fundo da piscina pra você ver até onde a água bate. A água vai bater aqui em você, em mim vinha aqui, né? Eu sou pequena. Mas eu fui e vi que não ia morrer. Falei, gente, é só ficar de pé. Não vou morrer afogada nessa piscina, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho que aprender. Aí ele, olha, você vai ficar de pé assim, você vai soltar água pelo nariz. Na primeira aula, ele falou pra mim, por que você mentiu que você tinha medo de água? Você não tem medo de água? Eu falei, não, professor, eu só não sabia o que era pra fazer. Agora que eu sei o que é pra fazer... Aí fiz um monte de coisa. Aí eu dizia, quando é que a gente vai aprender assim a pular na piscina? Quando é que eu vou aprender a mergulhar? Ele, não, calma, minha filha, calma que você tem que aprender outras coisas. Então isso é legal. E aí eu falo pra todo mundo assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Faça. Porque isso que vai dizer, gente, era só isso que eu tinha medo de fazer, que eu não queria fazer. Ah, faz anos que eu não falo com uma pessoa porque eu fiquei com mágoa dela. É só você ligar. Porque ela não vai me atender, ela vai bater o telefone na minha cara, ela vai me xingar. Ué, liga. E aí, quando a pessoa liga, às vezes a outra fala, nossa, fulana, tô tanto tempo querendo falar com você, ainda bem que você me ligou. É dar o primeiro passo. Você na verdade, isso. assim, você tá dando uma aula disso. Teve que dar o primeiro passo para sair da dívida e trocar de caixa. Literalmente. Era isso. Então, quando eu acordava, era assim, eu tenho que tirar uma coisa daqui e botar ali. Ainda que fosse, imagina, você dever R$900 mil,
e você pagar uma conta de 100? Você fala, isso não é nada. Mas isso te move, isso te mostra... Pagar mais 100, mais 100, mais 100, até chegar nos 900 Isso te mostra mil. assim, gente, é Eu dívida. posso. Dívida é dívida. Se eu paguei a de 1.000, de 2.000, de 5.000, eu pago qualquer uma. Então, eu comecei a negociar. Um dia me ligou uma pessoa de uma loja e falou assim, Patrícia, olha, você me deve, acho que era 15 mil reais, era uma das dívidas assim, maiores de fornecedor, porque eu tinha imposto, eu tinha multa, eu tinha um monte de coisa. E eu devia ali uns 15 mil, e aí ela falando, e ela era muito legal, ela era de Niterói, que lá tem um polo de lingerie forte e tal, pelo menos tinha. E ela era muito bacana, ela falou, ai, Patrícia, eu sei, é chato, tô te ligando, não sei o quê, mas enquanto ela tava falando, eu tava pensando, o que eu vou negociar com ela? O que eu vou negociar com ela? O que eu tenho? O que eu tenho? Aí eu lembrei que ela tinha uma loja aqui em São Paulo, na José Paulino, que eu tinha ido uma vez. E quando eu saí daquela loja, eu falei, gente, que loja feia. Que loja feia. A mercadoria dela maravilhosa. Muito bem feita, qualidade, mas a loja era horrorosa. Eu lembrei, loja horrorosa. Quando ela terminou de falar, eu falei, posso te falar uma coisa? Já que, né, a gente tá falando aqui. Ela, claro. Eu falei, tua loja do Zé Paulino é muito feia. Ela, menina, minha loja é horrorosa. Minha loja é muito feia. Eu falei, você lembra como minha loja era bonita? Ela falou, lembro. Quando entrei na tua loja, eu falei, nossa, eu podia fazer isso na minha loja. Mas como eu tô aqui no Rio, eu nunca vejo a loja. Eu falei, você sabe que eu tenho todos aqueles móveis ainda? Eu te levo todos esses móveis. De novo. E você me entrega todos os meus cheques. Ela, mas Patrícia, ela é linda, mas acho que não chega a 15 mil reais. Eu falei, amiga. Tá trocado. É o que eu tenho. Se você fala que quer... É o que eu tenho. Aí ela falou, tá bom, eu aceito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar todos os teus cheques. Eu mandei a relação para ela de cheques todos. Falei, você manda, você deixa lá, né, com a pessoa lá, era tipo um condomíniozinho de loja, né, que tinha ali. Falei, você deixa lá com o cara da portaria. Quando eu for levar os móveis, eu pego com ele, né? Você avisa para ele me entregar na saída, né? Tudo certinho e tal. Só que eu tinha que ir num domingo, porque aquilo abre de segunda a sábado, né? Ela só pode ser domingo, tal, não sei o que lá. Maravilha, desliguei o telefone de novo. Como é que eu vou levar Como é que eu vou levar? Na moto não vai dar. Não vai dar, o motoboy pode ter o melhor... O motoboy não vai dar. Aí eu tinha uma amiga que tinha uma distribuidora de ovos. E ela tinha 2 caminhões pequenos. Na época, eu não lembrei, senão eu te ligava. Falava, Sula Miranda, me arruma um caminhão. E dirige também. Vamos pros caminhoneiros aí, pegar uma carona. Dá pra você me emprestar um caminhão e dirigir também? Aí eu falei pra ela, né? Eu falei, Rosana, assim, assim, assim. Ela falou, agora? Que dia? Eu falei, então, é domingo. Ela, puxa, domingo eu não tenho motorista. Meu marido vai levar pra você. A filha, aí fui eu, marido dela. Arrumei 2 pessoas para ajudar a gente a carregar aquilo tudo. E a gente montou. Eu limpei a loja dessa mulher. Tirei tudo daqueles mausoléus, daquelas coisas horrorosas que ela tinha. Arrumei a mercadoria da mulher toda na loja. E falei, tá feito. Peguei meus cheques, fui embora para casa e aliviada. Botei aliviadíssima. E a caixinha ficou cheia do pago. E assim eu fui negociando tudo, negociei caso com o banco, caso a caso. E eu não sabia, não tinha a legislação que tem hoje. Então, às vezes, hoje a pessoa fala assim, eu quero me matar porque eu devo 20 mil reais. Ok, você deve 20 mil. Vamos ver quanto você deve de verdade? Porque 20 mil é com juro. Vamos ver o valor original da tua dívida. Vamos ver, né? Vamos negociar essa dívida. É 20 hoje, mas começou com 1.500. Então, qual é o teu foco? É juntar 1.500, que é o valor da tua dívida original. Mas a dívida vai aumentando. Esquece, o que vai foca aumentando. No valor original. Quando você juntar 1.500, 1.800, 2.000, você vai chegar nesse credor e vai falar, olha, o valor original é esse, eu tenho isso aqui. O credor vai falar, você tá louca, porque eu tenho direito a juros, mas você também tem direito a negociar. Se o cara não aceitar, vai para outra, porque era isso que eu fazia. Quando eu recebia um dinheirinho ali dos meus trabalhos de freelance, eu ligava para uma pessoa, não é que todo mundo aceitava. Então eu ligava para você falava, não, você tá doida, você tá me devendo um tempão e agora vem com essa, sua pilantra e vigarista, e batia o telefone na minha cara. Eu ligava para outro, eu tinha uma lista, eu ligava pro segundo.
A segunda pessoa não aceitava, eu dizia, olha, você tem certeza? Porque se eu não te pagar agora, eu vou pagar outra dívida. Eu tenho várias dívidas para pagar. Eu não devo só para você. Então, se você aceitar, eu pago você. Você tá no topo da minha lista. Se você não aceitar, eu vou pro próximo. Exatamente. Aí a pessoa ficava assim, né? Porque psicologicamente, assim, pô, eu vou perder. Eu já tô perdendo dinheiro, né? O credor pensava. Se eu não aceito, ela não vai me pagar. E, de fato, eles sabiam que eu devia para mais gente. Então, às vezes a pessoa fala, tá bom, eu aceito. Mas eu vou te devolver metade dos teus cheques. Diz, não, minha condição é a seguinte. Ou eu quito ou eu não quito. Para mim, não adianta eu te pagar metade e daqui a pouco eu tô te devendo tudo de novo. Então, é essa a proposta que eu tenho. É como eu posso te pagar. E, às vezes, eu colocava ali alguma coisa. Olha, eu também posso te fazer isso. Eu te ajudo com tal coisa. Eu colocava ali algum serviço que eu podia fazer. Ainda que fosse, eu vou organizar a tua loja. Porque a organização é comigo mesmo. Sim. Tua loja tá bagunçada. É o que você tem. Qual é o teu patrimônio? Por isso que eu digo. O tal do tenho. Adorei a lista do tenho, não tenho. É isso que a gente tem que ter. Sai daquela coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro, coitado de mim. Esquece. Alguma coisa você tem. Faz a lista do eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho talento, eu tenho isso, eu sei fazer aquilo. Isso aqui ninguém me dá valor, mas eu sei fazer, alguém vai me dar valor. Então, você tem que fazer a tua lista do eu tenho. Porque é ela que vai te dar aquilo que você precisa. O que você não tem, já está dito, você não tem. Então, para de focar no que não tem e foca no que você tem. Qual é o teu talento? Quando eu pergunto isso, as pessoas falam assim, mas eu não sou boa em tal coisa. Não é isso que eu te perguntei. Em que você é boa? Qual é o teu talento? Eu só sei cozinhar. Como se todo mundo soubesse cozinhar e fosse uma coisa boba. Não é. Não é. Então, qual é o teu diferencial dentro da cozinha? Vamos descobrir agora um nicho. Você sabe cozinhar. O que você faz bem? Eu sei fazer massa. Eu faço a massa, eu preparo a massa. Então, você vai fazer uma massa caseira? Aí, vamos arrumar um diferencial para a tua massa caseira? Você sabe colorir essa massa? Vende massa colorida. Você tem que arrumar um nicho. Porque quem quer... ganchinho para se destacar. Qualquer coisa. Sim. Porque tudo bem. Macarrão todo mundo compra no mercado. Mas tem gente que não quer comprar no mercado o pacote de macarrão. Tem gente que quer uma coisa diferente. Se você colocar numa caixa, eu posso dar de presente a tua massa colorida, vegana, XPTO, não sei. É isso. Então, você tem que agregar valor ao teu talento. Se você não der valor ao talento que você tem, quem vai dar? E isso vira chaves na sua cabeça. Porque a gente tem muitas chaves na nossa cabeça. Muitas fechaduras e muitas chaves. E é a gente que pega a chave e tranca ou abre. Então, se você diz, eu não posso, você trancou. Você mandou um comando para o teu cérebro. Eu não posso. Como eu fazia? Não sei nadar. Não sei nadar. E meu marido falava, você precisa aprender. Eu dizia, para quê? Pra quê? É só ficar longe da água, acabou, não preciso, né? Mas, quando eu dizia, eu não posso fazer isso, eu fechei. Quando um dia eu falei, eu vou fazer isso, eu abri. Eu não aprendi a nadar da noite pro dia, mas eu abri a porta do eu posso fazer isso, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Pra tudo na vida. Eu não vou perdoar fulano. Abre essa porta, porque você toma veneno achando que o outro vai morrer. Não vai. Então, abre essa porta, eu vou falar com fulano, mas ele vai me dar um fora. O problema é dele. Eu fiz a minha parte. Você fez. Né? Que é o que você fez. Você foi negociando dívida por dívida, né? E resolveu. Aos olhos de todo mundo, impossível. Como ela arrumou um emprego que ela ganhou 900 mil reais. Não, você negociou dívidas, ou a que era 15 ficou por 3, a que era 1.500 ficou por 200, por 100, enfim, né? Porque a gente ouve essas histórias e fala assim, mas ganhou uma loteria, né? Não, da onde ela tirou os 900 mil? Então, na verdade, não foi o número 900, né? Foram o que você trocou por trabalho, por serviço. Foi. E aí, cada um pode ir dando o seu jeitinho até. E eu aprendi que a dívida é um produto, como qualquer produto. Se você quer vender este copo, ele tem um preço. A dívida também é um produto, porque ela tem um valor. Então, todo produto é negociável. É claro que se eu chegar numa vendinha, numa quitandinha, eu não vou ficar lá pro tio da quitanda choramingando o desconto. Mas se eu vou numa grande loja, já tem uma margem de desconto embutida. Você acha que eu não vou negociar?
Sim. Claro que eu vou negociar. Então, eu vou numa grande loja de rede enorme, que tem tudo quanto é lugar, eu vou comprar uma televisão, isso é real, tá? Eu tinha que comprar uma televisão. E eu me lembro que minha mãe tinha falado assim, queria trocar essa televisão, ela tá pequena, né? Não tô enxergando direito essa televisão, preciso de uma maior. Aí, quando a minha televisão também já não tava muito legal, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você ainda quer comprar uma televisão? Quero. Eu vou comprar uma pra mim e comprar uma pra você também. Beleza. Por quê? Poder de negociação. Quando eu cheguei na loja, eu não fui falando assim, oi, tudo bem, quero 2 televisões. Não, eu falei, essa televisão, não sei o quê, né? Comprar como se você fosse rica. Não preciso de nada disso. Né? E vender como se fosse pobre. Adorei isso. Olha a dica do dia. Dica do dia, anote Comprar aí. como se fosse rica. Fala ali, fala pra... Dica do dia, anote aí para sempre. Você tem que comprar como se fosse rica, com aquela cara assim, não preciso disso. E vender como se você fosse pobre. Tipo, eu só tenho isso pra vender, não posso entregar qualquer dinheiro. Que é pra pessoa poder valorizar e não querer pichinchar. Exatamente. Gente, amei então essa tem que ser assim. E aí eu entrava, né, na loja, essa televisão assim, essa televisão assado, vou levar essa daqui. Quanto você me faz essa? Não, esse é o preço. Eu falei, meu filho, eu não tô perguntando quanto tá na etiqueta. Na etiqueta eu já vi, quero saber quanto você vai fazer pra mim. Não, é o preço que tá aí. Não, então eu vou comprar em outro lugar. Quando você vai indo assim em direção à porta, você escuta aquela assim, não, peraí. Não, vem cá, vamos conversar. Não. Ó, eu posso te dar um desconto assim. Tá, você me deu um desconto. E se eu levar 2? Porque tem a escalada da negociação, não é só ganhar um desconto ali, né? E se eu levar 2, você faz quanto? O cara, não, mas eu já te dei esse desconto. Não, mas eu tô levando 2. Agora dá o desconto da outra. Né? E aí eu faço isso até hoje. Como eu disse, eu não vou fazer isso no mercadinho da esquina, porque o cara é pequeno. Mas eu posso fazer isso com um lugar grande. Então, esse dinheiro ali, aqueles 200, 300, 400 reais que eu tenho de desconto, é um dinheiro que permanece no meu bolso. Porque eu negociei. Então, aí você tem que entender, negociar não é pedir desconto, não é chorar desconto. Eu odeio essa choradeira de pedir desconto, porque você está pensando errado. Desconto não se pede. Ninguém gosta de ser pedinte. Desconto se negocia. Então, vamos negociar. A gente tem aqui uma operação comercial da qual a negociação faz parte. Então, vamos negociar. Não é, me dá um descontinho. Amando esse vocabulário, porque a gente fica realmente com essa cabeça, não vou ficar pedindo é o que você ouviu, pedinte, né? A chorona, não sei o quê. Não, você está negociando, fazendo uma negociação. Imagina assim, sabe quando a gente era criança e perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Ninguém respondia, pedinte. Porque pedir é chato. Então você não tem que falar pedir desconto, pedir aumento. Não se pede aumento, se negocia aumento. Então, todas as vezes que eu estava trabalhando lá, CLT, que eu precisava de um aumento, não adiantava eu chegar lá pro meu chefe e falar assim, então, meu aluguel aumentou, preciso de um aumento. O meu chefe não tem nada a ver com a casa onde eu moro, que é o aluguel que eu pago, ele não tem nada a ver. O que ele tem que olhar... Valorizar o teu trabalho vale, eu estou fazendo mais isso, mas... Não, então, vale a pena pagar mais para ela. E aí eu dizia, eu vou construir o meu argumento de maneira que ele não possa me dizer não. Então, eu entrava mais cedo, eu saía mais tarde. Não só quando eu queria um aumento, fazia isso sempre. Tinha um trabalho que ninguém queria fazer, que nem era da sua, né, ali do meu métier, eu dizia, eu faço para você, daqui que eu faço. Fazia. Tudo que ninguém queria, eu vou. Eu não quero atender aquele cliente chato, passa para mim que eu falo com ele. Então, e eu ia anotando. Você construindo. Gente, lista, porque a gente ela esquece. Adora, ela me deu, gente, ela me deu um caderninho hoje aqui nos bastidores, eu já entendi. Agora eu já entendi o propósito do presente. Você viu que ele é pequeno? Anda com ele na bolsa. Faz a tua lista. Então eu dizia, bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo que ninguém... Aquele problema que ninguém conseguia resolver, eu resolvi. Eu dei tais e tais ideias. Se aceitaram ou não, é um problema, mas eu dei essas ideias. Quando eu chegava pro meu superior, eu dizia, então, seu fulano, o senhor sabe do meu trabalho, eu fiz isso. E eu ganho tanto. O senhor acha que os pesos estão equilibrados? Então, não tinha como ele falar tá. Não tinha como. Então eu dizia, é isso. Vamos melhorar? Não estou dizendo que é o mês que vem, mas pensa. Pensa o que o senhor pode fazer. Então eu saía dali, o cara falava, eu tenho que fazer alguma coisa para essa menina.
Não dá pra eu falar não e acabou. É diferente de você chegar lá, então, olha aqui, queridinho, por que eu faço isso? Por que não sei o que? Porque essa empresa é diferente. Eu tô negociando a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Isso faz a diferença entre o sim e o não. Uhum. Porque a emoção que você coloca nas coisas é que vai te trazer um retorno positivo ou negativo. Então, se eu chegar aqui e falar, ai, Sula, você de azul ficou horrorosa, do que eu falar, eu acho que o verde pra você vai arrebentar. É diferente. Você já entendeu que, de repente, o azul não é a tua cor. E eu não manjo nada de cor, tô dando um exemplo. Mas você vê que é um toque diferente. É a maneira, você, ao longo, né, de toda a nossa conversa, você foi exatamente fazendo essas colocações. É sempre a maneira de falar. E eu sempre comento assim, que às vezes a pessoa vai reparar muito mais na sua reação do que no que você fez. Como você reagiu àquilo? Então, por exemplo, se você chega para mim e fala, essa blusa tá horrorosa, automaticamente o ser humano vai reagir. Mas e a tua? Você não olha, né? Vai te olhar no espelho, sua doida, né? Desaforada igual a mim. Mas se você chegar e falar assim, nossa, eu outro dia vi, você falou, você estava de verde, você estava maravilhosa. Ou Pronto. Seja, e é a minha reação vai ser outra. E não é mentira. Né? A minha reação vai ser outra. Então é isso, você não precisa mentir. Não, é só você colocar as coisas de uma forma positiva, como a gente tinha falado lá no começo. Dinheiro não é problema, porque você vai conviver com dinheiro pro resto da vida, você depende do dinheiro para tudo, né? Eu tinha um funcionário que ele falava para mim assim, eu não curto dinheiro. Eu falei, por isso você tá sempre na pindaíba. Como assim eu não curto dinheiro? Você vem aqui e trabalha por esporte, meu amigo, então não preciso te pagar mais, porque você não curte o dinheiro? O dia do pagamento vai ser um peso para você? Ele, não é bem assim. Eu falei, então para de falar isso. Para de falar isso. Você trabalha por dinheiro, os teus filhos dependem do teu salário, né? Você tem um trabalho muito bom, o dinheiro é recompensa. Sim. Como assim não curto a minha recompensa? Faz sentido? Aí ele, nunca mais eu vou falar isso, eu achava até que era bacana. Não é bacana. É o contrário de bacana, né? Até porque o que você está colocando dentro da sua vida? Agora, uma outra coisa sua que eu tenho a curiosidade. Você fez o Clube do Livro. Isso, Clube da Leitura. Clube da Leitura. Como que é? Por que nasceu? Sula, isso é uma coisa muito interessante. Porque assim, estávamos nós na pandemia, no lockdown, presos dentro de casa. E aí, eu já tinha um canal do YouTube. O canal do YouTube eu não queria fazer. Foi a Kátia Fonseca que falou um dia pra mim. Você vai abrir um canal no YouTube. Você sabe a Kátia, né? Sim. Você tá perdendo tempo. Como assim? Nem fala mais comigo se você não abrir esse canal no YouTube. Aí, já tinha o canal no YouTube e tal, na pressão, né, da Kátia Fonseca, maravilhosa. E aí, as pessoas no meu canal colocavam assim, ai, Patrícia, eu tô assistindo tanta coisa, grava mais vídeos, porque eu tô assim, assistindo tanta coisa, tem tanta coisa ruim, faz uma coisa boa, faz uma coisa legal, grava mais vídeo. Eu falei, fazer mais vídeos sobre finanças, empreendedorismo, tarará, já tem bastante. Eu vou criar uma coisa aqui diferente, né? Preciso criar algo. E eu gosto muito de ler, e eu tinha mais tempo de ler. Então, e a leitura fez muito bem pra mim. Eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer um clube de leitura dentro do YouTube. Ainda as pessoas falavam assim, mas vem cá, a pessoa que tá assistindo o YouTube, ela não quer ler. Se ela quisesse ler, ela ia pro livro. Eu dizia, não, mas às vezes ela não sabe que a leitura pode trazer um monte de coisa boa pra ela. Então eu fiz o Clube da Leitura. Nessa época eu tinha 5 livros lançados. Eu comecei com os meus próprios livros. Eu pegava o meu livro, fazia ao vivo. Domingo, 4 horas da tarde. Quer dizer, é pra quem quer aprender, né? Então eu ia lá pro YouTube, 4 horas da tarde ao vivo, abria o meu livro e dizia, olha, isso aqui que tá escrito quer dizer isso, quer dizer aquilo, tal exemplo, faça assim, faça assado, não sei o que lá. E falei, vou fazer isso aqui durante uns 2, 3 meses aqui que a gente vai ficar trancado e depois as pessoas nunca mais vão voltar aqui. Fiz durante 5 anos, até junho deste ano, né, foram de 2020 a 2025, todo domingo, ao vivo, com vários tipos de livro. Então, era livro sobre finanças, livro sobre empreendedorismo, livro sobre transformação pessoal, livro sobre aprendizado, livro sobre tudo que você pode imaginar. As pessoas começaram a dizer, e o livro tal? Traz o livro tal, traz o livro não sei o quê, fala sobre hábitos, fala sobre trabalhar em home office, eu tô trabalhando em casa, não sei o que fazer, né? E aí foi uma coisa meio orgânica, crescendo.
E hoje a gente enfrenta, né, dentro do YouTube, algumas dificuldades. Por exemplo, o algoritmo às vezes não entrega o teu conteúdo mesmo para quem te segue. Então, eu comecei a perceber as pessoas assim, acabou o clube? Parou o clube? Não tem mais? Eu dizia, gente, eu tô ao vivo todo domingo, igual. O meu alcance caiu muito. E tinha muita gente ali caindo de paraquedas, que não estava interessado em aprender a ler mesmo e tal. Eu falei, vou fazer um clube fechado, que é o clube que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho um clube fechado para membros e assinantes. As pessoas ou assinam mensalmente, ou elas compram um membership para assistir durante 6 meses ou 1 ano. E aí a gente tem 4 aulas, uma aula por mês, né? Uma aula por semana, falando sobre um tema. Então, por exemplo, o tema de julho foi como a leitura transforma o cérebro. Fiz 4 episódios. Eu gravei na Biblioteca Mário de Andrade, eu fiz entrevista com o diretor da biblioteca, eu entrevistei um neurocirurgião para falar sobre como a leitura transforma o cérebro. Porque hoje as pessoas... E como que a leitura transforma o cérebro? É maravilhoso, porque gente. assim, você hoje, quando você conversa com alguém, você vai notar que essa pessoa tem dificuldade de concentração, não tem memória, não se lembra das coisas, né? Se tá lendo, começou a ler aqui, quando tá aqui no final da página, não lembra o que leu. Não lembra o que tá em cima. O que aconteceu com o nosso cérebro? Essa era a minha grande pergunta. Porque não era assim na nossa época, né? Na minha época de escola, Sim. eu lia o livro, eu sabia que estava escrito aqui, eu sabia que esse parágrafo estava escrito aqui, eu sabia que aqui tinha uma foto. Sim. Era como se eu fotografasse aquela... E eu não sou um gênio. Então, o que aconteceu? As distrações, a forma que o celular, o computador mudou. O foco, né? De você vai... É muita coisa ao mesmo tempo e você deixou de... A tela infinita, inimiga do nosso cérebro. Porque se você vai ler na tela do computador, você vai começar a rolar. Aquilo não acaba. Então, o teu cérebro acha que aquilo é muito mais chato. O livro é um avanço. Virei a página. Deixa eu ver, para terminar esse capítulo, tem mais 5 páginas? Vou terminar. Então, você tem começo, meio e fim. A tela infinita, você fica num vácuo ali. E abre você mão, fica às num vezes. nada. Abre mão, né? E muita coisa no meio. Então, você tá lendo uma matéria, entra um anúncio. Tem uma outra coisa piscando aqui do lado, aí você sai para ver o anúncio. Então, a gente perdeu capacidades que o nosso cérebro tem, que já foram adquiridas. Então, a gente estudou isso no Clube da Leitura durante 4 meses, com gente que sabe do que está falando, com um neurocirurgião, né, que dizia, o cérebro é assim, precisa disso. O cérebro precisa da escrita à mão. Quando você tecla, o movimento é o mesmo. O A, o B, o C, o J é um aperto numa tecla. E olha que curioso, eu gosto muito, por exemplo, eu faço algumas mensagens que eu posto, eu amo escrever. E depois, aí depois eu digito para poder gravar. Né? Olha que interessante, né? Mas isso é muito interessante porque quando você digita... Você memoriza mais quando muito você mais, escreve, né? E você aprende. Você memoriza porque você está lendo e escrevendo ali naquele momento. Porque, por exemplo, quando você assiste uma aula, você está ali no momento passivo. Eu estou falando, você do outro lado, eu estou aqui agindo. A minha atividade é falar, explicar, etc. Do outro lado, você está passivo. Você está recebendo o que eu estou falando. Então, você precisa transformar essa passividade numa ação, porque é a ação que te faz aprender. Então, se você pegar e anotar à mão as frases que a gente falou aqui, por exemplo, né? Comprar como se fosse rico, vender como se fosse pobre. Se você anotar isso, você não esquece mais. Eu vou te falar, vou te dar esse testemunho aqui curioso, né? Na época da novela, eu fiquei com aquela coisa, como que eu vou decorar tudo? Porque é diferente. Mas você não decora a música? Até hoje eu esqueço letras, tá, gente? Mas aí a gente canta, a pessoa pensa que ele que errou e tal. Mas isso foi muito curioso, porque até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, atuar, eu preciso imprimir e eu gosto de ter ali, eu falo, daqueles atores da outra, mais antigos, porque mesmo eu só tendo atuado atualmente, e todo mundo com celularzinho, mas assim, os da velha guarda, tudo com papel. Tudo no papel. Por quê? Porque eu anotava no papel, eu pego aquilo 500 vezes para ler, aí o celular é muito interessante que você falou da tela infinita, porque a gente fica, e cadê o negócio? Pronto, já se distraiu.
E realmente, eu consigo decorar se eu imprimir, se eu ler. E se você escrever, também. Você abrevia. Eu não vou ficar perdendo tempo para escrever. Gente, você abrevia o tempo do aprendizado. Eu sou do tempo do castigo, né? Você é mais nova que eu, então você não passou por isso. Não muito, mas passei pelo castigo Meu pai também. tinha caderninho de castigo. Então, não devo desobedecer. E aí você tinha que repetir aquilo não sei quantas vezes. Eu uma vez dei uma despertinha, botei tudo aspas. Que eu tinha aprendido aspas naquela semana. Mas, realmente, olha, você vê que até o lado que poderia ser negativo é você realmente transformar. Para mim foi um grande aprendizado. E porque mesmo. eu acabei gostando dessa coisa, né? E o nosso cérebro, ele não nasceu com todas as conexões para ler. A gente aprendeu a ler. A gente desenvolveu mecanismos cerebrais para ler. Então, você vê, o cérebro de um chinês é igual, o teu cérebro igual o meu. A escrita do chinês é totalmente diferente da nossa. Então, o chinês precisa acessar muito mais áreas cerebrais só para conseguir ler e escrever. Não é que ele é mais inteligente do que a gente, mas ele aciona mais áreas cerebrais do que nós. Então, quando você vê a criancinha chinesinha que faz um monte de coisinha e que o cara de 16 anos não faz, é porque ele acessa áreas cerebrais muito diferentes das nossas. Então, ele, entre aspas, usa mais o cérebro dele. Então, coisas mais fáceis, ele tira de letra. Para nós, é diferente. Então, quando você aprende quais são as atividades que vão requerer mais atividade cerebral, você aprende mais. Você fica, entre aspas, mais inteligente. Porque também é um mito a gente dizer assim, fulano nasceu inteligente. A inteligência se aprende, a inteligência se desenvolve. E o que desenvolve a inteligência? A leitura é uma coisa que desenvolve a inteligência porque ela te dá repertório, ela vai requerer memória, não é? Ela vai requerer que você esteja mais atento. Você não lê andando pela rua. Não. Você tem que estar sentado, você precisa de silêncio. Então, você vai Você tem preparar. que se concentrar para aquela atividade. Eu me concentro no meio da bagunça. Você se concentra até a página B, né? A concentração profunda é totalmente diferente do vai falando que eu tô ouvindo. É completamente diferente do que você botar um podcast e fazer outra coisa. Se você sentar com um caderno e anotar... Já era. Já tá era. Tudo Você registrado. faz um teste. Pega uma coisa que você já assistiu, que você botou lá na cozinha, enquanto você cozinha, enquanto você não sei o quê, senta e assiste de novo e com o caderno do lado. Mas você vai falar, gente, eu não vi isso. Só de você observar, né? Tem muita receita na internet. Eu sempre curti receita e tal. Hoje em dia, quando eu vejo uma, eu tenho que entrar 500 vezes no vídeo para executar aquela receita. Você não aprendeu. E era diferente do tempo do caderninho da vovó, que você aprendia e pronto, você sabia fazer aquela receita sem o caderno. E hoje em dia eu já me peguei várias vezes, eu tenho que entrar de novo lá no vídeo para ver quanto vai. Muito curioso isso, né? Então, isso você está usando de fato o teu cérebro e isso te dá mais inteligência no seguinte sentido. Se eu fiz isto aqui que é difícil, todas as outras coisas ficam mais fáceis para mim. Se você diz, isso aqui é muito difícil, eu não vou fazer, você nem sabe se pode, se não pode, você não desenvolve aquela habilidade. Então, a escrita à mão, né, como eu dizia, se você vai digitar, qualquer letra, seja a letra qual for, um número, um caractere, é um toque. Para o teu cérebro não aconteceu nada. Se você vai escrever à mão, o A tem uma forma diferente. Então, o comando que o teu cérebro dá para fazer um A, este movimento, é totalmente diferente do que para fazer um B, para fazer um J. Então, você trabalha áreas diferentes do teu cérebro. Por isso, você aprende mais. Então, quando você assiste uma palestra, você está passivamente participando daquela palestra. Se você anotar as principais partes daquela palestra, o que você anotou, às vezes você não precisa nem ler de novo. Já ficou na tua cabeça. Eu faço muito isso. Eu tenho cadernos que eu anoto, e eu não preciso voltar lá para olhar. Porque aquilo já é o que a gente chama de conhecimento consolidado. Eu já aprendi aquilo. Sim. Né? Então é diferente. E hoje o digital te tira um pouco disso. Então quando você fala, essa criança não guarda nada, essa criança não aprende nada, que dificuldade. Tira a tela da frente dela
e bota um caderno, uma coisa analógica, né? Tem uma coisa curiosa que é assim, na Suécia, a Suécia foi o primeiro país que digitalizou todo o ensino, 100% digital. O que que significa? Não tinha mais aquela lousa para escrever, era uma lousa digital. Tem caderno? Não tinha caderno, não tinha livro, era tudo e-book, era tudo ou tablet, ou no computador, ou no celular. E eles foram pioneiros nisso, se prepararam durante vários anos para transformar tudo que era analógico em 100% digital. Ao longo de 10 anos, decaiu o QI das crianças. O QI diminuiu. Então, para abrasileirar a queda do QI, emburreceu. As crianças emburreceram. E aí, como é um país sério, a ministra da Educação foi a público dizer, nós erramos. Porque país sério é assim, não é o país que não erra. É o país que erra e corrige. Né? Então, ela chegou e falou assim, nós erramos. Porque ela provou estatisticamente que as crianças não estavam aprendendo, que a alfabetização, que escrever à mão fazia falta. E não é só escrever a letra... Esqueci o nome dessa letra. Você tem que escrever a cursiva. Porque é diferente você ter uma palavra, né, com uma escrita que liga aquela palavra inteira. Essas letras estão soltas. Mas quando você faz a letra cursiva, você forma uma única palavra. É uma unidade, né? Então, ela falou, erramos. E aí, ela convenceu, né, os outros políticos lá a investirem 150 milhões de euros em 3 anos para reverter a coisa. Vamos voltar com os livros, vamos voltar com os cadernos, só que a gente não pode mudar da noite para o dia, porque essa criança não sabe escrever. Sim. Então, a gente vai ter que voltar a tentar recuperar e não sabemos se recuperamos toda a perda de QI que essas crianças tiveram. Então, você veja, né? O nosso cérebro levou muitos, centenas, milhares de anos para chegar até aqui. A gente não pode criar uma ruptura e dizer, agora somos modernos. Nós não somos modernos. O homem, né, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala, o homem que pilotava uma biga na Roma Antiga é o mesmo que pilota um jato hoje. O que mudou? A tecnologia, o veículo. O homem é o mesmo. Os mesmos órgãos, o mesmo cérebro, a mesma fisiologia, o mesmo tudo. Mudou a tecnologia. Então, não adianta você falar assim, a criança hoje nasce com um chip na cabeça. Não nasce, não. Ela tem a tela, porque o pai e a mãe botou na frente dela, que hoje já se sabe que prejudica várias funções cerebrais, a vista, né, criança pequena já de óculos, etc. E por causa da tela, não por causa de uma questão hereditária, etc. A questão de comunicar, de se comunicar. Chega alguém em casa, a criança corre e se tranca no quarto. E o pai fala, ela é envergonhada. Ela precisa aprender. Ela se vira, eles se viram. Agora, hoje em dia, é tudo E até porque quando você vê uma pessoa que sofreu, por exemplo, algum problema de saúde, teve um AVC, ou quebrou a perna, vai ter que fazer o quê? A fisioterapia. Seja ela qual for, seja para escrever novamente, seja para ler, seja para caminhar, seja, né, até que volte. Então, assim, tem que voltar lá para trás e para o momento zero, não é isso? A gente tem que focar, né? Se a gente quer olhar para o futuro, a gente precisa primeiro olhar para o passado, para não cometer os mesmos erros, e a lista do tenho de novo. O que nós temos de bom? Então, a gente tem que melhorar o que a gente tem de bom. Não jogar tudo fora e dizer, a partir de hoje é assim. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente tem uma máquina maravilhosa dentro da nossa cabeça. Todo mundo tem, né? Por isso que quando as pessoas falam, a gente não tem oportunidade. Você tem um cérebro. É uma máquina maravilhosa que, se fosse traduzir em dinheiro, não tem dinheiro que pague. Não tem preço. Não tem preço. O que o teu cérebro pode fazer. Então usa. Não entrega ele de mão beijada. Não fica o dia inteiro torrando o teu cérebro ali rolando a tela, né? Se enchendo de dopamina digital, né? Porque você tem um cérebro, ele continua ali e ele pode fazer coisas maravilhosas. Agora a gente tem que usar, né? E da melhor forma possível. Agora, vamos na parte, né, financeira. Hoje em dia, as mulheres começaram a ter uma visão, porque antigamente, meu marido resolve, né? Como que você conseguiu ver que que essa mulher evoluiu, está evoluindo, ou o que você dá de conselho
não só para as mulheres em geral, mas a mulher principalmente que achava que não podia, que não ia, que não fazia, meu marido cuida. Então, assim, como foi essa virada? Eu vejo assim, que tem coisas que a mulher evoluiu muito e tem outras coisas que a mulher involuiu, que ela andou para trás, né? Então, quando você fala de ganho de direitos civis, por exemplo, nós temos todos os direitos civis que qualquer homem tem. Mas tem coisas que a gente não quer fazer. Quando eu vejo assim, que uma mulher fala, o futuro é feminino, a gente não precisa de homem para nada, eu vejo nisso uma involução. Sim. Porque isso não é real. Não. Eu não preciso de homem para nada, né? Eu vi até nas redes sociais um rapaz que chega e fala assim, como seria um mundo sem homens? E a mulherada falando, seria maravilhoso, seria ótimo, a gente não depende deles. Ele perguntava a mesma coisa para os homens, como seria um mundo sem mulheres? Os homens, Deus que me livre! Não, a gente precisa das mulheres, a gente precisa delas. Então, é uma visão que quando a mulher tem essa visão, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu sou a tal, eu faço, eu aconteço. Que é o tal do empoderamento, quero ser empoderada, né? Eu vejo como uma involução. Involução, sim. Porque a gente precisa, sim, dos homens para várias coisas, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, desde de que seja abrir a tampa do pote de azeitona que você não consegue. E é aquela coisa, vamos pro básico, né, o ser humano. Para poder você gerar um homem, né? Vamos falar como mãe, você uma criança, você precisa do Ele homem. sai da onde? Como assim, né? Então é o básico, né? É o básico. E aí você tem que entender que tem coisas que nós, como mulheres, nós temos escolhas que às vezes o homem não tem. A mulher no Brasil, ela não é obrigada a ir para o serviço militar, o homem é. Você quer ir? Se você quer ir, você pode. Então, isso é um avanço. Sim. Se eu quero ser militar, se eu quero pilotar um jato, eu posso. Basta eu querer. Eu não vou ser proibida de fazer. Aqui não entra mulher. Não tem isso. Então, a gente tem essa evolução. O que eu vejo como involução é você meio que jogar para um outro extremo. De você dizer, nós não precisamos deles para nada. Nós precisamos sim. Né? E falando na questão do dinheiro em si, é claro que uma mulher, eu não vejo assim problema que a mulher ganhe mais do que o marido. Eu vejo um problema quando a mulher ganha mais e ela humilha o marido porque ela ganha mais. Então, porque eu ganho mais, eu que escolho para onde a gente vai viajar. Porque eu ganho mais, eu que escolho quando vai trocar de carro. Quem paga, manda. Isso eu acho que se você escolheu estar casado com alguém, você tem que, no mínimo, admirar essa pessoa. Como você vai admirar alguém que você pisa, que você maltrata, que você acha que ele é um inferior só porque você tem mais dinheiro? Dinheiro é uma coisa, né? Então, eu digo assim, se um ganha 10 e o outro ganha 3, vocês juntos... Ganhamos 13. Ganham 13. Sim. Então, como a gente vai fazer, administrar esse dinheiro? Né? É claro que existem casos e casos. Tem caso que a mulher ganha 10, o cara não ganha nada e ele ainda quer mandar no dinheiro dela. Estamos falando de outra coisa. Mas, no geral, se você se casa, como que você... Né, casamento é união. Como que você se casa para dizer assim, meu dinheiro, seu dinheiro? Você já começou a dividir. Né? Sim. Então, é isso que a gente tem que entender. Que existem coisas que a mulher evoluiu. Então, hoje a gente pode trabalhar na área que a gente quiser. Né? Você pode ter uma mulher pedreira, encanadora. Não sei se a mulher quer fazer isso. Eu não gostaria. Mas olha, eu vou te falar que eu fiz uma obra que eu descobri... mas você é a rainha da obra. Que eu descobri, dos caminhoneiros da menina, obra. Eu descobri exatamente um grupo de mulheres que fazem isso e que é o máximo. Porque assim, sem querer menosprezar os meninos, mas quando a mulher se envolve, a gente tem um outro olhar. Você é mais cuidadosa, mais detalhista. Tem coisa que realmente, o serviço mais pesado, até pela genética, não dá. Porque, você não precisa ir pra demolição. Combinar, né, amiga? Vamos combinar. Né? Não, mas vai pro acabamento. A gente pode assentar o tijolo, mas alguém tem que trazer ele até perto, porque pesa. Então, você vê que é uma junção de talentos. Exatamente. Não é assim, nós não precisamos. Então, esse discurso... É o que você falou, adorei, nós podemos. Nós podemos. Eu posso assentar, fazer uma parede mas, de repente, para mim, até a metade da parede eu vou bem. Mas e na hora de subir na escada para fazer a parte alta, eu vou ficar... Ou seja, então é exatamente esse equilíbrio, né, Patrícia? Como tudo na vida. A gente tem essa escolha. Eu acho que a gente ganhou um poder muito importante, que é o poder de escolha. Então, se eu quero fazer isso, eu posso. Nada me impede. Civilmente, meus direitos são iguais, né? E sabendo que o homem, às vezes, não tem escolha para muita coisa. Sim. Né? Porque, assim... De novo, se a mulher ganha mais do que o homem, para a mulher, ok.
Se a mulher ganha menos do que o homem, para a mulher, ok também. Se o homem ganha menos, ele é cobrado. Sim. Como Pela própria assim? mulher, pela família, pela sociedade. Por todo mundo. Então, existe um peso também sobre Sim. eles. Existem vários pesos sobre nós, a gente conhece, a gente sabe, mas também existem pesos sobre eles que eles não, dos quais eles não conseguem se livrar, né? Isso é uma coisa. Como assim você ganha menos do que a tua mulher? O cara nem fala. Porque aquilo é uma vergonha, né? É uma coisa horrorosa. E para a mulher, não. Se a mulher ganha menos, ok, não é nada do que obrigação dele, né? Como pra mulher, assim, lavou louça. Ok, nada mais do que obrigação dela. Se o cara lava a louça, fala, olha vamos dar o troféu, o troféu da louça lavada. Então, a gente tem essas diferenças em vários aspectos. E ok, porque a sociedade é assim, ela não vai mudar da noite pro dia. Então, acho que a gente, como mulher, precisa dar valor a tudo que a gente conquistou, porque a gente conquistou muita coisa, mas não esquecer do outro lado. Sim. Não é só o homem que tem vantagem. A gente também tem várias. E reconhecer isso. E viver em harmonia, pelo amor de Deus, né? Nós não estamos numa guerra. Eles contra nós, rico contra pobre, patrão contra empregado, o obeso contra o magro. Gente, nós temos que definitivamente, se a gente é uma sociedade que fala em inclusão, em tolerância, em viver bem com o contraditório, com o diferente, é básico. Na nossa época não precisava de nada disso. Eu de criança, eu tive boneca, eu tive bola, eu tive carrinho, eu tive corda, eu subi em árvore, não tinha assim, brinquedo de menino, brinquedo de menina. A gente não tinha de tudo? Sim. A gente não brincava com os meninos? Sim. Aí hoje fica assim, eu não vou dar uma boneca pra minha filha, porque minha filha vai achar que ela tem que ser mãe. Gente, eu tive boneca, tive carrinho, tive bola, ralei o joelho, brinquei com menino, andei de bicicleta, andei de carrinho, de rolimã. E tá tudo certo. E ok, não tinha essa bobagem, né? Então, por que essa divisão toda hoje, né? Uma divisão travestida de união. Vamos aceitar todo mundo, só que ninguém aceita ninguém. É basicamente isso. Pelo amor. Patrícia, estou muito feliz. Ai, Foi uma aula pra gente hoje, né? Porque que conversa enriquecedora. Eu amei. Vou precisar fazer assim uns 500 episódios com ela, porque eu sei que vai ter um monte de perguntinha Pode aí perguntar. que a gente não fez, porque a gente queria conversar e eu poder mostrar para vocês quem é a Patrícia, né? Um pouquinho fora daquela... Todo mundo só perguntar para ela do dinheiro, porque Verdade. ela deu uma aula muito maior que se você pegar aqui, como diz, pega o gancho, não, como que fala? Pega a dica, como é que é? Ai, meu Deus, agora falhou. Esqueci como que o pessoal agora fala na internet, né? Pega a visão. Gente, tem tanta visão nesse podcast hoje que, olha, eu tive uma aula. Todas. Pega a visão e aproveita, porque aqui foi uma aula de vida, de vida, quilômetro vida, por isso que uma aula de vida, né? Principalmente se você pegar a visão e aplicar isso aí para administrar a sua vida financeira, né, Patrícia? Quilômetros de conversa. Quilômetros de conversa. É isso, obrigada, Amanda. Obrigada. Foi muito bom ter você amei, aqui. Sula. Uma honra mesmo. E olha só, deixa eu dar um mimo. Olha, Meu Divina Deus. Terra, um miminho para você, mas esse é saudável, amiga. Ai, Fique em paz. Deus. Porque a Divina Terra tem olha, deixa eu ver tudo. Saúde, é um mercado de saúde, de coisas naturais, só coisa boa. Pode abrir, amiga. Tem que ver. Pode abrir. Eu sou curiosa. Eu também tô. Sempre tem um miminho aí. Eu quero tudo. Olha que delícia. Esse aqui é o meu preferido. Esse aqui é e não é bom na hora que a gente quer come negócio... sem culpa. Nossa, é muito bom. Obrigada, adorei. Que bom, espero que você curta bastante. É assim, o lugar onde eu compro os meus miminhos é exatamente para isso, para viver com saúde, ter coisa gostosa para comer e, na verdade, cuidar, né? Cuidar, a gente tem precisa suplemento, durar. tem vitamina, tem tudo. Aí a gente... isso, a gente precisa durar, então vamos lá para a Divina Terra, que a gente tem que durar. E olha só, gente, é muito bom ter a Patrícia, porque, olha, a sabedoria é prática, ela é objetiva, ela é transformadora. Então, você quer acompanhar o trabalho da Patrícia, segue lá o perfil @PatriciaLagesoficial e você vai conhecer o Clube da Leitura, né? E todas as outras dicas que ela dá, que eu falo, gente, não é só dica financeira, vamos combinar, né? É pra vida. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E para você, beijo, até o próximo quilômetro.